Glória, aleluia. Bom estarmos na casa do Senhor. Hoje estamos aqui com muita gratidão no coração. Saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabenizo as mamães com feliz Dia das Mães e convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 2 e 3. Gênesis, capítulo 3. Eu gostaria de pedir que os irmãos, após lerem a palavra do Senhor, não guardem suas Bíblias, permaneçam com ela aberta. Gênesis 3, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Aí nós vamos para Gênesis 6 e vamos ler alguns versículos de Gênesis 6, que diz assim, versículo 5, depois o 8, 9, 14 e por fim o 7, versículo 1. Gênesis 6, 5 diz assim: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, que todas as motivações das ideias que provinham de suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Depois o Senhor falou assim para Noé: faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Gênesis 7, versículo 1 diz: então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e tua família, porque és o único justo que observo diante de mim, no meio desta geração. Pai querido, Pai amado, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor. Pai, a casa é tua, Senhor, a palavra é tua, Senhor, e as pessoas estão aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, Pai. Então fala, Senhor, em nome de Jesus. Não permita que eu venha falar nada, Senhor, da minha vontade, mas somente aquilo que o Senhor quer falar ao teu povo nesta noite. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vemos que o primeiro texto que nós lemos aqui fala de Gênesis, ambiente perfeito, jardim do Éden. E quando o Senhor me falou acerca desta palavra, e eu conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, eu queria falar algo assim, né, voltado para o Dia das Mães. E eu comecei a meditar e falar com o Senhor. O Dia das Mães foi uma data criada comercialmente, o comércio, né, é muito interessado no Dia das Mães, e a gente pensa logo em presente. Quando a gente fala em Dia das Mães, todo mundo pensa no presente do Dia das Mães. E eu fiquei meditando hoje, se eu pudesse perguntar a cada uma mãe, que presente você gostaria de ganhar? Se você pudesse pedir algo a Deus para o seu filho, o que você gostaria de pedir? Algumas mães pediriam saúde, outras mães pediriam prosperidade. Mas as mães com visão de reino, as mães que entendem das coisas de Deus, iriam pedir, que gostariam de ver os seus filhos salvos, que querem ver os seus filhos na presença do Senhor, que querem pedir ao Senhor a salvação para os seus filhos. E nessa noite eu venho falar sobre isso, eu venho falar sobre salvação, a salvação como um presente de Deus à humanidade. Presente é aquilo que nós ganhamos sem ter que pagar. Quando a gente compra alguma coisa, a gente paga. Quando a gente ganha um presente, a gente não paga. Então esse presente que o Senhor nos deu não foi merecido, não foi pago por nós. E nós vimos aqui, o Senhor criou tudo perfeito, um ambiente perfeito. Estava ali o jardim do Éden, tudo maravilhoso. O próprio Deus estava ali, conversava com eles na viração da tarde. Mas Adão e Eva escolheram pecar. A vida é feita de escolhas, e muita coisa do que acontece conosco é fruto das nossas escolhas. É fruto do que o nosso coração está inclinado para fazer o mal, e nas nossas entranhas há o desejo, há o propósito de fazer o mal. E eles escolheram pecar.
Eles estavam ali no lugar perfeito, maravilhoso. Não tinha frio, não tinha calor, não tinha fome, não tinha nada. E eles escolheram pecar. E nós vamos ver, eu costumo dizer que lixo atrai lixo. Se você passa num lugar e você não vê lixo nenhum, você vai com um papelzinho procurando a lixeira. Aí você joga na lixeira. Mas muitas vezes a pessoa passa num lugar e já tem uma caixinha com lixo, a pessoa vai e joga o seu lixo ali. E quando vai ver, aquilo ali cresceu. Pecado atrai pecado. Adão e Eva pecaram, e eu posso dizer que para uma mãe, talvez tenha sido o pior castigo para Eva, entre todos os castigos, quando ela viu ali um filho matando o outro. Ela perdeu 2 filhos de uma vez. Ela perdeu Abel, que morreu, ela perdeu Caim, que matou Abel. Deus deu a Adão e Eva o poder de frutificar, de multiplicar, o poder de trazer vida. E eles fizeram o contrário com o seu pecado. Eles trouxeram morte para eles, para a casa deles e para toda a humanidade. A morte começou dentro do lar de quem devia estar ali para trazer vida, para multiplicar, para encher a terra de gente, de vida. E eu fico imaginando a dor de Eva naquele momento. E dali em diante, a partir do momento que eles se desviaram do propósito, o pecado começou a encher a terra. E eu queria te perguntar nessa noite, você sabe qual é o teu propósito? Se você não sabe, começa a pedir ao Senhor para te mostrar qual é o teu propósito. Porque uma vida sem propósito é muito difícil. E se você sabe, você tem seguido o seu propósito? Ou você tem se desviado do seu propósito, assim como Adão e Eva fizeram? Você tem cumprido o teu propósito nesta terra? Estamos aqui por um tempo determinado. Eu não sei até quando poderemos cumprir o nosso propósito aqui. E temos cumprido o nosso propósito ou temos nos desviado desse propósito? Eu costumo falar para os adolescentes que existe uma linha, que é a linha que nós devemos seguir. A palavra fala, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Mas a partir do momento que você sai 1 milímetro da linha, se você continuar seguindo ali, saindo da linha, você vai cada vez mais distante, cada vez mais longe. Se você se mantém na linha, você está na linha. Se você sai, já era. Quanto mais demora para voltar, mais longe você vai. E aí, depois da queda, nós vamos ver a humanidade descendo ladeira abaixo. A humanidade cada vez mais longe do seu propósito. A humanidade só pensando em pecar. E aí, nós viemos chegar no tempo de Noé. A malignidade cresceu. O ser humano só tinha motivação para o mal. O ser humano só pensava em fazer o mal. O ser humano fazia o mal pensando em obter o mal. As intenções eram ruins. Era tudo complicado. Quando a gente lembra, nessa semana eu estava lembrando do DVD do Diante do Trono. Todo mundo era mal, né? Então a gente vê as crianças ali fazendo malcriação, fazendo um monte de, né, no DVD do Noé. E era pior do que aquilo. Era todo mundo pensando na maldade. E Deus olha para Noé. A palavra do Senhor diz: contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. E aí, eu olho para Noé, e não tem como não pensar na esposa de Noé. Dia das Mães, né? A gente fala para as mulheres. Porque a gente fala que Noé foi lá, obedeceu, Noé construiu a arca. Mas se a esposa de Noé não tivesse ligadinha ali no propósito, ia ser muito difícil. Imagina você, esposa. Você olha a profissão do seu marido e do nada ele começa a construir uma arca. Não, Deus mandou construir uma arca. Noé era agricultor. Noé era agricultor. Não tinha nada a ver com ele construir uma arca. Eu não sei se seu esposo hoje começa a construir algo assim que parece doido, né? Porque uma arca naquele tempo parecia algo muito louco. Hoje a gente vê barco, barquinho, iate, navio, veleiro, saveiro, não sei o que e tudo mais, e vários tipos de barco que dá lancha. Naquele tempo era algo novo, era algo estranho, era algo ainda mais para um agricultor. Eu não sei se de repente dentro do seu lar, se seu marido fala que deu vontade de construir algo diferente, qual vai ser o teu pensamento? E eu não sei dentro do seu lar, se o seu marido fala que Deus mandou ele fazer algo diferente, qual vai ser o pensamento? E a gente vê hoje em dia muitos homens falando assim: a minha esposa não apoia o meu ministério,
A minha esposa não me apoia. E você tem feito o que para que a sua esposa enxergue em você um ministério? Será que quando você diz para sua esposa assim, olha, Deus falou comigo, será que a sua esposa sabe que você é alguém? Que você é alguém com quem Deus fala? Que você é alguém que escuta a voz de Deus? Ou é só mais um falando por aí, dizendo que foi Deus que falou? Que assim existe um monte. Assim existe um monte. E você, esposa, quando seu esposo é um homem íntegro, reto, que ouve a voz de Deus e que começa a fazer coisas que Deus que mandou, o que que você faz? Você começa a murmurar e reclamar? Noé gastou tempo naquela arca. Noé estava ali fazendo algo que eu fico imaginando, as pessoas não estavam nem aí porque ele estava fazendo, não tinha ajuda. O povo devia estar zombando, chamando ele de doido. Mas a esposa dele, eu tenho certeza que estava nesse propósito. E eu tenho certeza que a esposa conhecia o marido que tinha, porque senão ela não ia entrar na arca, nem ela, nem os filhos dela. A gente não entra em lugar que a gente não confia. Então, maridos, sejam aqueles que a esposa de vocês vê que Deus fala com vocês. Sejam aqueles que escutam quando Deus fala com vocês. E esposa, entendam os seus maridos. Percebam quando Deus fala com eles. E se Deus mandou fazer, entra junto nessa arca. Ajuda, constrói, não fica murmurando, perturbando, atrapalhando o homem, não. E a humanidade toda pervertida, toda errada. E Deus dá uma chance de recomeçar através de Noé. Deus dá à humanidade uma nova chance. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu daria esse título de uma nova chance. Deus dá uma chance para recomeçar. Deus dá as instruções a Noé para fazer um lugar onde sua família estaria guardada. Nós vemos aqui que ele começa falando que é para ele fazer uma arca. No versículo 14 que nós lemos, ele fala de madeira resinosa. Ele começa a dar ali as medidas da arca. Ele começa a falar que vai ter um teto, que vai ser de 3 andares. Ele começa a dar as instruções. E muitas vezes nós queremos dizer que queremos abrigo para a nossa família, que queremos lugar seguro para a nossa família, que queremos a salvação para a nossa família. E aí Deus começa a mandar as instruções para homem, para mulher, para filho, para filha, para todo mundo. Deus começa a mandar as instruções. Olha, você faz assim, você faz desse jeito. E a gente começa a fazer conforme Deus mandou. Daqui a pouco a gente olha e fala assim, mas isso é difícil. Mas está difícil. Mas assim não dá. Mas eu acho que melhor desse jeito. Deus escolheu cada coisa nos seus detalhes. Deus é Deus de detalhes. Madeira resinosa, só para dar um exemplo. Era um tipo de madeira que ia facilitar a flutuação da arca. O Senhor é Deus de detalhes. E nós precisamos seguir os detalhes do nosso Deus. Nós não podemos fazer uma parte do jeito que Deus manda, outra parte do jeito que a gente quer, porque assim não vai chegar a lugar nenhum. Assim não termina de construir a arca. E se terminar, a arca afunda. Porque não é na nossa força, na nossa sabedoria, não é no que a gente quer, é no que Deus quer, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Deus é Deus de detalhe, nada acontece por acaso. Eu não creio em coincidência, eu creio no meu Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que sabe de tudo. Eu não acredito que nada é por acaso, nada é coincidência. E Deus está no controle de cada coisa, de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor, nada. E a chuva caía, e começava a inundar tudo. 40 dias e 40 noites. Aqui quando chove um dia a gente já começa a ficar preocupado. Aqui quando chove muito a gente já se preocupa com tudo. Preocupa com o telhado, preocupa que se vai encher, preocupa se vai alagar as ruas, preocupa se a gente vai poder passar, preocupa se a gente vai embora da onde a gente está. E choveu 40 dias e 40 noites, inundou tudo. Inundou os mais altos lugares. E Noé estava seguro na arca que ele fez conforme Deus ordenou. 40 dias, a chuva caía e Deus estava no controle. Passou o primeiro dia, passou o segundo e Deus estava no controle. Começou a inundar tudo e Deus estava no controle. A gente fala muito de tempestade, mas essa aqui não era uma tempestade qualquer, era o dilúvio. O dilúvio, não teve outro dilúvio, era o dilúvio. Pior espécie de tempestade. E Deus continuava no controle.
Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua situação. Deus não perdeu o controle do teu barco. Você pode clamar. Deus não perdeu o controle de nada. A chuva pode cair, pode inundar, pode cobrir tudo. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. A tempestade vem, mas Deus está no controle. Nós temos escolha. Deus não perde o controle. E Noé construiu aquela arca. E ele não parou no meio do caminho. Ele não desistiu no meio do caminho. Ele não falou, passa para outro. Ele não falou, não dá, cansei, já era, tá chato. Não. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que retrocedem são destruídos. A palavra do Senhor é quem diz. A palavra do Senhor diz que nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Noé não retrocedeu. A esposa de Noé estava com ele, não retrocedeu na hora de entrar na arca e foram salvos e não foram destruídos. Se ele retrocede ali, ele teria sido destruído. E você tem feito o quê? Tem cumprido o seu propósito, tem seguido adiante na construção daquilo que Deus determinou para a proteção, para a salvação da sua família, ou você tem parado, ou você tem retrocedido. Aquele que retrocede é destruído. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que fala. Hebreus 10:39, se você quiser ir lá conferir. E você escolhe a arca ou está do lado de fora da arca. A maioria das pessoas ficou do lado de fora da arca. Você é dos que constroem a arca, ou você é dos que zombam de quem faz a arca. Você é dos que obedecem, ou você é dos que perecem. Existem dois tipos de pessoas, os que obedecem e os que perecem. E eu vejo aqui em alguns versículos, versículo 22, depois do capítulo 7, versículo 5, que fala assim: Noé assim fez tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Versículo 5 fala assim: assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Deus vai nos instruindo o tempo todo. E você tem feito tudo conforme o Senhor lhe ordenara? Ou você tem feito metade conforme o Senhor lhe ordenara? Lembra que Deus é Deus de detalhe. Cada detalhe ali era preparado para a salvação de Noé e sua família. Cada detalhe ali era preparado para a perpetuação da humanidade. Cada detalhe ali era preparado para que os animais voltassem a povoar a terra. Cada detalhe do que Deus mandou você fazer, cada detalhe do que Deus te deu é preparado para a tua salvação. Não perde os detalhes, não. Olha aqui essa palavra, tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Precisamos fazer tudo conforme o Senhor nos ordena. E quando a tempestade vem, porque ela vem, o que você construiu para salvar a tua família? O que você tem feito para salvar a tua família quando a tempestade vem? A tempestade chegou para todo mundo, o dilúvio chegou para todo mundo. Deus não tirou Noé do dilúvio, Deus cuidou de Noé no dilúvio. Deus salvou Noé e a sua família no dilúvio. Nem sempre Deus vai te tirar da tempestade, mas Ele vai estar cuidando de você, ainda que seja na tempestade, porque Ele não perde o controle. Deus cuidou de Noé no dilúvio. Eu não sei se você está passando por uma tempestade nesse momento, mas saiba que Deus está cuidando de você nessa tempestade. E o dilúvio tinha tempo determinado para acabar. E é importante lembrar que Noé e sua família passaram por um processo. A gente agora passou por um período aí de isolamento social e para muita gente foi muito difícil ficar dentro de casa. 40 dias e 40 noites dentro de uma arca, com chuva ao redor. Né? Tem gente que reclama, está dentro de casa tudo confortável, com a família, e reclama, com tudo bem. Noé estava dentro de uma arca, cheio de animais, não podia sair, e a chuva rolando solta do lado de fora. Mas existia um tempo determinado para aquela tempestade passar. Ele não podia acelerar o processo, ele não podia, naquele momento, sair da arca correndo e desistir. Não podia nada disso, ele precisava passar pelo seu processo. Eu não sei qual é o processo que você está passando, mas tudo tem um tempo determinado. Tudo tem tempo para todo propósito debaixo do céu. E há tempo para acabar o seu processo.
Não devia ser fácil estar naquela arca. Não vou entrar em detalhes, mas imagina ali uma arca trancada aquele tempo todo, porque a chuva durou 40 dias e 40 noites, mas ele ficou muito mais tempo ainda dentro da arca. Os animais ali dentro, todo mundo junto ali dentro. Quando eu falo os animais, não era só o seu petzinho fofinho que você cuida dentro de casa, não. Eram várias espécies de animais, toda espécie de animais. Às vezes não é fácil estar dentro da arca, mas é muito pior estar fora da arca. Às vezes não é fácil estar dentro da igreja, mas é muito pior estar dentro da igreja. Às vezes não é fácil ser crente, mas é muito pior você não ter um Deus a quem você possa dizer, eu posso clamar. Às vezes a gente olha um, olha o outro, né? E tem gente que começa a ver defeito. Eu não vou mais na igreja porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Eu não vou na igreja mais porque ele me deu a paz do Senhor, mas ele não sorriu. Ou eu não vou mais na igreja porque ele demorou para me responder no WhatsApp. E eu não vou mais na igreja por isso, por aquilo, e começa a arrumar motivo. E eu não vou na igreja porque o irmão fala assim, eu não vou na igreja porque o irmão faz assado. Sabe o que vai acontecer? Se a gente começar a olhar para cada um, não é só na igreja que a gente não fica não, sabe por quê? Porque uma hora a gente tem que olhar para o espelho. E quando você olha no espelho, você vai fugir de você como? Aí foge da arca, foge da igreja, porque na igreja tem isso, tem aquilo. Claro, somos imperfeitos, estamos aqui buscando um Deus perfeito e estamos buscando a santificação, que é um processo a cada dia. Precisamos estar melhores. Mas se você só quer ver defeito do seu irmão, na hora que você olhar para o espelho, você vai fugir como? Porque a gente olha para o espelho e tem que enxergar o nosso defeito. E não tem como fugir de nós mesmos. A gente não fica em lugar nenhum. Então você que está querendo sair da arca, está reclamando da arca, está reclamando da tua companhia dentro da arca, está reclamando do tempo que você está na arca, das condições da arca, do tempo que a tempestade, pensa bem. Pensa bem para onde você vai, porque dentro da arca podia ter até problema, mas fora da arca era morte. Fora da arca era morte. E depois que a tempestade acabou, Noé ainda precisou de um tempo para sair de dentro da arca com a sua família. Ele precisou aguardar as águas baixarem. Ele precisou aguardar a terra ter condições de receber Noé. Às vezes Noé se sentia até pronto para sair, mas a terra não estava pronta para ele ainda, para recebê-lo. E ele precisou aguardar, esperar o tempo daquele processo acabar. E Deus deu uma chance para recomeçar através da família de Noé. E eu vejo aqui no capítulo 9, versículo 1, Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhe: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Eu acho que nós já ouvimos isso antes, não já ouvimos antes? Ouvimos isso hoje. Deus tinha dado essa missão para outra pessoa e eles não cumpriram a missão, desviaram do propósito. Sabe o que Deus faz? Se você não cumprir a missão que Ele te deu, Ele vai dar para outra pessoa, porque Ele é Deus, a missão é dele. A missão vai ser cumprida, a missão é dele. Se você não quiser, Ele dá para outro. Então, meu irmão, é hora de falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou construir arca, eu vou gerar vida, eu vou espalhar a vida por aí, eu vou cumprir, eu vou obedecer, ainda que seja difícil, ainda que demore, ainda que gaste meu tempo, ainda que gaste o meu esforço. Tá pensando que é fácil construir uma arca? Eu não sei, eu nunca fiz uma arca, mas eu fico só imaginando a primeira martelada ali de Noé. Noé não estava acostumado com lidar com aquilo, não. É difícil obedecer, é difícil fazer conforme o Senhor mandou. Mas se você não quiser, não faz não, Deus dá para outro. Adão e Eva não cumpriram. Deus chamou Noé agora e deu a missão para Noé. Uma nova chance através da família de Noé. O tempo passou. Noé, que era justo, temente a Deus, não era perfeito, errou também. E já no tempo de Davi, nós vemos mais uma vez. Davi fala lá em Salmo 53, 2 e 3 assim, do céu observa a Deus os filhos dos seres humanos, ao fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. De novo, a terra, mais uma vez, o povo fez tudo errado. Deus deu uma nova chance e eles fizeram o quê? Desperdiçaram. A gente faz isso o tempo todo. Deus dá uma chance, a gente desperdiça, a gente erra. Deus dá outra chance, a gente erra de novo. E Deus dá outra chance. E agora, mais uma vez, não tinha um justo sequer. Agora nem arca vai ter, porque Deus já tinha falado que não ia mais ter dilúvio.
Eclesiastes fala a mesma coisa. O profeta Miqueias falou a mesma coisa. As pessoas piedosas desapareceram desta terra. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. O propósito do ser humano lá no começo, gerar vida. E segue o ser humano gerando morte. Segue o ser humano tramando laço. Noé criou a arca. E esse povo aqui está preocupado em criar cilada. Noé foi lá e obedeceu e criou a proteção. E está o povo criando cilada, querendo destruir os outros. Tudo de novo. Tudo corrompido de novo, tudo errado de novo, cheio de pecado de novo. Não tinha um justo na terra. Dessa vez não tinha ninguém aqui na terra que pudesse fazer nada. E Deus olha, seu filho, seu único filho, e manda vir aqui. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a esta terra, sem pecado, sem mácula. Ele foi capaz de viver aqui esse tempo todo. Teve tentação, teve dificuldade, teve fome e não pecou. E aí eu vejo Deus dando mais uma chance para a humanidade. Mais uma chance. E é interessante que na história de Jesus existiam pessoas dispostas a cumprir o propósito de Deus. José, depois que o anjo fala com ele, José vai e faz tudo o que Deus ordenou. Maria, lá em Lucas 1:38, diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a sua palavra. E em seguida o anjo partiu. Eis-me aqui a serva do Senhor. Será que nós podemos dizer hoje: eis-me aqui a serva do Senhor? Vocês estão dizendo que está achando que foi fácil para Maria também? Porque a gente olha a história muito linda, né? Mas não foi fácil. Mas estava disposta a cumprir os propósitos do Senhor. Ela falou: faça, Senhor, conforme a tua palavra. Ela não falou: Senhor, faça conforme os meus sonhos. Uma jovem, né, estava ali planejando se casar, tinha sonhos, tinha planos. Será que ela planejou o que ela passou? Será que ela planejou ganhar um neném numa estrebaria? Será que ela planejou fugir com seu filho? Será que ela planejou alguma dessas coisas que aconteceram? Será que Maria planejou ver o seu filho sendo morto ali por uma humanidade corrompida? Por pessoas que falavam assim: crucifica ele, solta o Barrabás, solta o ladrão, crucifica Jesus, crucifica ele. Ele fez milagre, mas crucifica ele. Ele ressuscitou pessoas, mas crucifica ele. Ele curou, não, crucifica ele. Será que era fácil para ela isso? Mas foi uma serva do Senhor que falava: Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Senhor quer levantar pessoas assim que falem: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Pessoas que olhem para os seus filhos e falam: Senhor, cumpra nos meus filhos conforme a tua palavra, não o meu querer, porque somos falhos e egoístas. Mas o Senhor é soberano, o Senhor é Deus de detalhe, Ele sabe de todas as coisas. Sabe o que eu achei interessante aqui? Lá no início, Adão e Eva comeram do fruto da árvore que Deus ordenou. E da árvore sai o que? Sai madeira. Mais à frente Deus pega a madeira novamente, né? Dá uma nova chance. Constrói uma arca de madeira. As irmãs aí que têm filho adolescente sabem, né? Uma arca de madeira para salvar você e sua família inteira. Porque, né? A gente lembra logo quando fala arca de madeira, vem o louvor na nossa mente. De madeira resinosa, que diz a palavra. Mais uma vez entra a madeira. E aí o povo estragou tudo de novo. E aí entra a madeira mais uma vez. Nessa nova chance que o Senhor dá. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A árvore do conhecimento produzia madeira. A arca de Noé foi feita de madeira e o povo pecou. E aí Deus que usou madeira para construir a arca. Aí a gente vê lá, né, as pessoas admiradas no tempo de Jesus, admiradas com a sabedoria de Jesus, admiradas com aquilo que Jesus falava. E eles falam assim: não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Deus é Deus de detalhe, irmãos. Deus é Deus de detalhe. Mas Deus não escolheu Jesus para vir
do céu para cá para nos salvar e colocou numa cruz de madeira porque ele era carpinteiro, não. Deus é Deus de detalhe. Eu tenho certeza que Jesus, quando olhou para aquela madeira, para aquela cruz, ele sabia que era de madeira pesada. E além da madeira pesada, porque ele carpinteiro conhecia madeira, ele olha ali e ele olha os meus pecados, ele olha os teus pecados. Ele olha os erros da humanidade. Ele olha o homicídio de Caim. Ele olha o pecado de Adão e Eva. E ele olha os erros de cada um de nós. E a madeira vai ficando cada vez mais pesada. E a cruz vai ficando cada vez mais pesada. E cada vez pesa mais. Cada vez pesa mais. E ele é uma pequena distância. Antes de chegar diante do madeiro, antes de chegar diante da cruz, ele ora. E ele fala assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E mais uma vez a vontade do Pai. Alguém que estava ali disposto a fazer a vontade do Pai se entregou no madeiro por nós e nos deu uma nova chance para recomeçar. Jesus cumpriu o seu propósito. Ele veio aqui à terra e ele cumpriu exatamente o seu propósito. Ele não se desviou do seu propósito, nem para a esquerda, nem para a direita. Ele não fez nada conforme ele achava que poderia fazer. Embora Jesus Cristo seja Deus, ele estava aqui homem nessa terra. Ele sentiu dor. A madeira pesou para ele. A cruz pesou para ele. Sabe por quê? Não era só madeira. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje podemos olhar uma tempestade e sentir paz, é porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele sabia disso tudo. Ele sabia que não era só madeira que ele ia carregar ali naquela cruz. A cruz que ele ia ser pregado eram os nossos pecados. E ele não merecia, ele passou por aqui, perfeito, não pecou, cumpriu o propósito e deu uma nova chance para a humanidade. As pessoas ficaram do lado de fora da arca e pereceram. As pessoas estão ficando do lado de fora da arca ainda nos dias de hoje. A palavra do Senhor diz que, como nos dias de Noé, as pessoas comem, bebem, se dão em casamento, não estão nem aí. E só perceberam quando veio o dilúvio. Assim vai ser quando Jesus voltar. Porque Jesus cumpriu o propósito dele aqui na terra. Nos deu uma nova chance. Mais uma vez, foi utilizada a madeira. Deus é Deus de detalhe. Jesus morreu naquela cruz, pregado naquela cruz. Se fez maldição por nós. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Lembra que é tempo para todas as coisas? Lembra que é um tempo para a tempestade acabar? Lembra que é um tempo para tudo? 3 dias, Jesus ressuscitou. Terceiro dia vai chegar na tua vida. Eu não sei se você tem sentido dias de dor, dias de pranto. Aquele povo ali que sabia que Jesus era o Salvador da humanidade pranteava, sofria, chorava. E no terceiro dia Jesus ressuscitou. O terceiro dia chegou. O terceiro dia chega para nossas vidas, porque Jesus traz para nós o terceiro dia. Jesus traz para nós o fim do dilúvio. Jesus traz para nós o fim da morte. Naquela cruz, Jesus venceu todo o pecado. Jesus venceu a morte que foi trazida pelo pecado. E nos deu uma nova chance. Nos deu uma chance para recomeçar. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de recomeçar. Eu não sei como você tem feito com o que Deus tem mandado você fazer. Eu não sei se você tem cumprido exatamente como Deus tem mandado, assim como Noé, assim como Jesus, assim como Maria fez. Não sei, mas hoje é dia de consertar o que você tem feito do teu jeito e entregar diante do Senhor a tua vontade. É noite de entregar a nossa vontade ao nosso Deus. É noite de deixar para trás aquilo que a gente acha que pode dar jeitinho, que pode fazer do nosso jeito. Não, isso aqui eu faço conforme tem que ser feito. Ah, mas não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa começar a buscar o propósito, começar a viver de acordo com quem tem propósito. E se você não descobriu o teu propósito ainda, é a palavra diz qual é o teu propósito. Ora, se coloca diante do Senhor, o Senhor vai falar o teu propósito, o Senhor vai te dar detalhe, o Senhor vai te falar tudinho conforme você tem que fazer.
Mas se nessa noite você está fora da arca, é noite para você entrar na arca do Senhor. Se nessa noite você está de fora da salvação, é noite para você entrar no abrigo que o Senhor tem preparado. É noite para você vir aos pés da cruz, para você vir para a cruz, porque há salvação. Jesus ressuscitou e a palavra do Senhor diz, e a palavra é fiel, que Ele vai voltar para nos buscar. E aí sabe como é que muita gente fica? Igual nos tempos de Noé. Noé não construiu a arca da noite para o dia. Noé não chegou do nada, surpresa, tá aí a arca, dilúvio. Não. Levou um tempo. E há tempos que nós estamos falando, Jesus Cristo vai voltar. Havia um senhor aqui nas redondezas que falava, Jesus Cristo voltará. Ele já foi recolhido. Jesus não voltou ainda, mas Ele vai voltar. E se você está pensando que vai dar tempo, a palavra do Senhor diz que é como um relâmpago. De repente, Jesus vai voltar. E hoje Ele está te dando uma nova chance. Hoje você tem oportunidade para vir para o Senhor. Hoje você tem oportunidade para consertar, para voltar para o teu propósito. Hoje você tem oportunidade de deixar de gerar morte, de deixar de gerar pecado, de deixar de acrescentar pecado, para gerar vida, para você, para os que estão contigo. Hoje você tem oportunidade de levar a tua família a lugar seguro, aos pés da cruz, diante do Senhor. Hoje você tem essa oportunidade. Eu não sei quantas chances Deus já te deu na vida. Não sei quantas chances Deus já te deu. Mas hoje Ele está te dando uma nova chance. Uma chance de recomeçar. Hoje Deus está dando uma nova chance para a tua família. Hoje Deus está dando uma nova chance para o teu ministério. Hoje Deus está dando uma nova chance de você alcançar a salvação. Hoje Deus está te dando uma chance de começar a fazer tudo conforme o Senhor lhe ordenar. Hoje Deus está te dando uma nova chance de começar a fazer as coisas do jeito de Deus. Hoje Deus está te dando uma nova chance de falar, Senhor, eis-me aqui. Cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim conforme a tua palavra. Hoje Deus te dá essa nova chance. Eu não sei o dia de amanhã. De repente Deus fechou a porta da arca e a chuva começou a cair. E quem ficou de fora ficou. É difícil estar aqui. É difícil. É uma quantidade de pessoas imperfeitas. Estamos juntos aqui, somos imperfeitos. Cada um de nós tem nossos defeitos. Mas é pior ficar de fora da arca. É pior ficar de fora da presença, porque aqui é a casa do nosso Deus. Aqui é a presença do nosso Deus. Aqui é a casa do oleiro. Aqui tem o nosso Deus que sabe de todas as coisas, que é capaz de consertar todas as coisas. Aquele que está imperfeito aqui dentro, aquele que é cheio de defeitos aqui dentro, aquele que erra aqui dentro, ele está aqui, ele vai ser consertado. Porque o Senhor é quem conserta, não somos nós. Eu não tenho poder de me consertar. Eu preciso chegar à cruz a cada dia e deixar na cruz as minhas vontades, deixar na cruz os meus pecados, deixar na cruz diante do Senhor. Mas se você está aqui, Ele tem poder para te consertar. Se você trouxe a sua família hoje diante da presença do Rei, diante da cruz, Ele tem poder para consertar a sua família. Se você está desviando do seu propósito, mas você entra na presença de Deus, você vem diante da cruz e você coloca a tua vontade de fazer do teu jeito diante da cruz, o Senhor vai consertar as coisas para você. Ele está te dando uma nova chance, uma chance de recomeçar. Veja que Deus deu uma nova chance através de Noé. Noé fez tudo certinho, mas daqui a pouco ele errou também. Mas Jesus Cristo veio e fez conforme a vontade do Pai. E Jesus Cristo não teve pecado. Ele levou o nosso pecado na cruz. Ele morreu e Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Não há nada que o nosso Jesus não possa vencer. Não há casamento falido que o nosso Deus não possa reconstruir. Não há vida destruída que Deus não possa reconstruir. Não há vício que Deus não possa libertar. Não há problema que Deus não possa aniquilar. Cada detalhe da sua vida, Deus pode entrar e consertar. Cada detalhe da tua vida, Deus está te dando uma nova chance nessa noite. De parar de fazer as coisas do teu jeito. De recomeçar.
de começar a fazer as coisas conforme Deus mandou. Fazer assim como a palavra do Senhor diz, conforme nos dias de Noé. Conforme Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Conforme Jesus, quando estava ali orando e falou: seja feita a tua vontade. Hoje é noite que o Senhor está te dando uma chance para colocar a tua vontade. Nós temos vontade, nós temos livre-arbítrio. Nós temos as nossas vontades, mas no momento em que nós percebemos que a vontade do nosso Deus para nós é a perfeita, é a agradável, é a boa, porque Ele é perfeito e Ele sabe de todas as coisas, e nós não sabemos de nada. O ser mais inteligente dessa terra não sabe de nada diante da sabedoria do Senhor. O Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor aqui. Enquanto o ministério estiver louvando, você tem a oportunidade de vir aqui à frente. Deixar na cruz o que passou, o que ficou para trás, os teus erros, se alguém errou contigo, e se você começou a desviar do propósito, colocando a culpa naquele que errou contigo, deixa o que ficou para trás. Se você se desviou do propósito porque entrou uma tempestade na tua vida e você não aguentou ficar na arca no meio da tempestade, é chance de recomeçar. Vem e deixa na cruz aquilo que ficou para trás. Fora da arca, a destruição. Fora do propósito, a destruição. Fora do propósito, não há vida. Não há vida. E aí eu fico pensando, Deus criou o ser humano com o propósito de frutificar e multiplicar, e o ser humano não cumpriu o propósito. Deus deu a Noé uma nova chance. Noé começou a cumprir esse propósito, encheu a terra, mas errou também. E Jesus veio nessa terra não com o propósito de multiplicar aqui na terra, mas de povoar o céu. Ele veio com o propósito de nos levar ao seu reino, a Nova Jerusalém, onde não há pranto, não há dor, não há tristeza, onde tudo que está aqui ficou para trás. Em nome de Jesus, Jesus está te convidando nessa noite para povoar o céu, para povoar a Nova Jerusalém. É noite de recomeçar, é noite de deixar na cruz. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus, que você possa deixar na cruz nessa noite, em nome de Jesus.